Uma das formas de gerar esses testes quando a gente não tem especificações é usar essa técnica de geração randômica, aleatória, tá? Com a ideia de oráculo de regressão, onde basicamente a gente vai criar objetos, invocar métodos em cima desses objetos e a gente não sabe, não tem como saber o resultado específico, esperado para aquela sequência de métodos que a gente executou, mas a gente tem como apenas ter um oráculo qualquer, uma seção qualquer, um resultado esperado qualquer, que verifica uma condição, né? E ela pode ser falsa ou verdadeira. Ela não necessariamente indica se há um problema naquela versão do sistema, mas quando a gente roda esse mesmo teste em duas versões do sistema, tá? Então se os resultados derem diferentes, é uma sinalização de que a gente precisa prestar atenção no comportamento exercitado por aquele teste. Então é um oráculo de regressão. Então, aqui está um exemplo de uma ferramenta Hadoop que gera testes como esse, né? E um exemplo de um bug detectado justamente pela ferramenta. Então a parte de cima é o que é chamado o input do teste ou setup do teste, e como a gente está vendo aí, envolve criações de objetos e invocação de alguns métodos nesses objetos criados, tá? E isso daí é com base na classe que está sendo testada, né? É feita uma análise nessa classe, identificado quais são os métodos, e esses métodos são chamados com valores criados aleatoriamente, tá? E no final tem uma seção genérica. A gente não sabe nem se para esse caso ela deveria ser correta ou não, tá? Mas se a gente rodar isso em versões diferentes do código que precisa ser testado e isso der resultados diferentes, sinalizam para a gente problemas no código. Nesse caso, essa seção falhou e realmente era um bug no JDK, né? Então esse trabalho está resumido aí mais embaixo, um trabalho muito bom, feito ao longo de vários anos, né? E que resultou em uma ferramenta bastante robusta. Essa ferramenta é o Hadoop, né? Aqui está um teste mais real gerado por ela, né? Então você vê várias na parte de cima do teste, são várias criações de objetos e chamadas de método, e na parte de baixo vários acertes sendo gerados. Então tudo aí é gerado de forma aleatória pela ferramenta, mas com alguns filtros, como a gente vai ver a seguir, né? Mas o importante aí é que ele está basicamente criando objetos das classes que vão ser testadas, criando objetos dos parâmetros dos métodos dessas classes e chamando métodos dessas classes em a ordem a princípio arbitrária, e aí depois ele invocando várias acessões em cima dos resultados gerados por esses métodos, retornados por esses métodos. Tá? Então é assim que a ferramenta funciona, e como a gente já viu, todas essas acessões elas não verificam o comportamento esperado do sistema, porque elas são geradas também de forma aleatória, não existe nenhuma especificação envolvida. Então as acessões são não necessariamente elas testam o resultado esperado, elas testam simplesmente condições arbitrárias sobre os valores envolvidos aí no teste, tá? Então, por isso que só serve como um teste de regressão. Como é que o Hadoop gera isso daí? Então, aquela parte que a gente aqui está chamando de input do teste, que o Hadoop chama de input do teste, na verdade é uma combinação do que a gente chama de entrada mais ações. Então, criações de objetos, inicialização desses objetos e chamadas de métodos em cima desses objetos. Não, são sequências de chamadas de construtores e métodos da classe que a gente está querendo testar, e também de objetos que são recebidos como parâmetros desses métodos da classe que a gente está querendo testar. O oráculo é simplesmente uma sequência de asserts statements sem uma lógica envolvida, sem uma lógica relativa ao domínio do sistema que a gente está querendo testar, e eles são gerados aleatoriamente, mas há uma execução do input mais ação dessa sequência aí de invocações de métodos e construtores, há uma execução disso. Certo? Então o Hadoop primeiro executa isso e ele filtra casos que são inválidos ou redundantes.
Tá? Então, nesse processo daí, você executa alguns métodos nas ações e isso levanta uma exceção que não era suposto levantar, né? Ou leva a uma situação similar de um outro teste, você descarta isso e vai gerar um novo elemento, um novo caso de teste, um novo input mais action aí, que vai ser usado para criar um novo caso de teste, descartando aquele caso de teste original que foi gerado. Tá? Então, nesse processo, o Hadoop vai gerando um conjunto de classes, um conjunto de testes para a classe que a gente quer testar. De forma similar, a gente tem uma outra ferramenta que gera também testes de classes, como a gente está vendo aí, né, que tem também com oráculo de regressão, só que usando uma abordagem evolutiva, com algoritmos genéticos. Então, isso é a ferramenta EvoSuite. Aqui tem exemplos também de testes gerados por essa ferramenta, né? Então você vê aí que são 2 testes que estão sendo apresentados aí. Na parte inicial do teste é o mesmo esquema de entrada mais ações geradas pelo Hadoop, e de baixo as sessões também independentes do domínio, né? Sem nenhuma garantia de que o que ela está testando é o que a gente deveria realmente esperar para aquela situação. Como ela foi gerada automaticamente, sem ser baseada em especificações, não tem como adivinhar qual é o resultado esperado, mas serve como um oráculo de regressão, como a gente já discutiu antes. Então é muito similar ao caso de teste ao gerado pelo Hadoop, mas o algoritmo interno é diferente. Enquanto o Hadoop tem aquele algoritmo de geração aleatória, mais filtragem dependendo se a entrada é válida ou não, ou de outras condições, o EvoSuite usa um algoritmo genético. Então é baseado nessa ideia de que você tem uma população de suítes de teste, né? Ou seja, conjuntos de casos de teste, uma população inicial que ele pode gerar aleatoriamente, tá? Então, dessa população ele aplica essa função aí de fitness function, que vai basicamente selecionar os indivíduos mais adequados para a reprodução. Então, que no caso aí seria as suítes de testes que têm maior cobertura. Você pode usar com o Hadoop, com o EvoSuite, diferentes funções de fitness, mas grosseiramente a gente pode entender aí, para entender a ideia, a gente pode assumir que seria basicamente um foco em cobertura. Então, as suítes que têm melhor cobertura, você vai fazer o cruzamento entre elas. O cruzamento é basicamente uma troca aleatória de casos de testes nos conjuntos das duas suítes, né? Lembra que cada indivíduo é um conjunto de testes. E aí, no cruzamento, eu vou pegar alguns testes de um conjunto, jogar para o outro conjunto e vice-versa. E num processo de mutação, eu posso mudar alguns desses test cases, né? Alguns desses testes, adicionando novos testes ou até mudando eles, argumentos, sequências de chamadas de métodos e assim por diante. E aí gera uma nova população que, de novo, eu pego os melhores indivíduos dessa população, que no caso vão ser as suítes que têm melhor cobertura. Então, seguindo esse processo, no final a gente vai ter algumas suítes de teste que têm boa cobertura. Então, essa é o que a gente vai escolher como a suíte gerada pela ferramenta. Ferramentas similares a essas duas que eu apresentei, elas também são chamadas de fuzzers, né? Que na verdade elas tem um foco maior em oráculos de crash e de uso de recursos, ao invés dessas duas aí que eu falei, que tem mais um foco em oráculo de regressão. Mas na verdade o que caracteriza mais os fuzzers aí é o processo de geração desses testes. Então ele começa, por exemplo, com entrada válida e vai mudando aleatoriamente essa entrada. Então, se a entrada é um determinado arquivo, por exemplo, ele vai fazendo pequenas alterações aleatórias nesse arquivo, tá? E aí vai rodando o teste
e observando se teve algum impacto em crashes, se aquilo gerou algum problema no sistema ou se teve algum impacto no aumento de uso de recursos. Então, aumentando a cobertura dos testes, distorcendo essas entradas, a gente tem no final um conjunto de testes que vai ter como objetivo justamente identificar se o sistema tem algum problema desses aí que a gente viu. Tá? A geração automática, como a gente viu, Hadoop, EvoSuite, mesmo nos Fusas, elas dependem muito e vão dar melhores resultados quando a gente tem um conjunto de situações. Então, por exemplo, se seu código tem as sessions, então isso vai ajudar ele como oráculos. Né? Então a gente viu ali algumas acessões como pré e pós-condição numa especificação, num vídeo anterior. Beleza, mas o que a gente está falando aí é de acessões lá no meio do seu código também. Então, para o Fusa, isso daí ajuda como um oráculo. Né? Isso pode fazer que uma nova entrada que foi gerada pelo Fusa, ela dê um problema, ela quebre a sessão. Né, revelando um problema. Então funciona melhor nessas situações. Funciona também melhor quando não tem entradas escondidas, porque isso normalmente gera não determinismo, né, que é muito ruim, porque durante esse processo de geração você está executando um teste e ele pode passar ou não passar, dependendo da situação, né, pode levar a resultados diferentes. Né? A mesma coisa se o seu teste ele permite com que o seu sistema seja testado com stubs, né? Para que você isole dependências de situações de estado e de entrada e saída, que de novo podem gerar problemas e não determinismo. Né? E também se o seu código, se o código que você escreveu, ele não tem o chamado fuzzy blockers, né, que são restrições muito fortes de entrada, porque se esse valor que você quer gerar como entrada, se ele precisa satisfazer muitas condições complicadas para ser válido, isso daí vai ser mais difícil para a ferramenta aleatoriamente ou através de um processo evolutivo ou através de um processo de fuzzing gerar uma entrada que satisfaça essas condições. Tá? Então tudo isso daí representa uma direção de que você, quando está escrevendo o seu código, tem que se preocupar também com a testabilidade deles. Né? Então todos esses aspectos aí, eles ajudam na testabilidade do código. E o teste ser rápido também, o código ser rápido, também é interessante, né? Porque todas essas ferramentas dependem de execução dos testes, né, para avaliar a cobertura deles, por exemplo. Então precisa, para cada teste gerado, precisa executar ele para ver qual a cobertura. Se o teste é lento, né, o processo de geração dos testes também vai ser lento. Enfim, a gente tem que também se preocupar, a gente como programador tem que se preocupar com a testabilidade do código que a gente escreve.